Vamos ver quem está online no canal do NEAC. Por enquanto só eu. Estamos avisando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Os cachorros estão latindo. Olha, já estamos entrando. Vamos ver, vamos esperar. Nepsiuf, o núcleo mais lindo deste NEAC inteiro. Amanda, Henrique, estamos esperando o professor Marcelo entrar. Olha que lindo, os alunos queridos. Vou fechar a porta ali, enquanto o professor Marcelo não entra. Vamos lá. A Ju entrou, saudades, Ju. Cláudio. Tô esperando o professor Marcelo entrar, mas acho que ele tá de mal, não entrou com a gente ainda. Olha que paulista é um negócio meio pontual, né? Eles costumam ser pontuais. Cadê os paulistas? Os paulistas têm que consertar com eles antes. Tem que acertar com eles antes. É meio igual aos russos. Chegou o professor Marcelo. Então vamos lá. Vou começar a transmissão aqui. Estão chegando, as pessoas estão chegando. Aguardando o professor Marcelo entrar. Agora ele deve estar conectando. Tá ali! Êêê! E aí, Bel, tudo bem? Boa noite. Tudo e você? Boa noite. Tudo ótimo, Tudo beleza. bem? Como é que estamos na quarentena? Estamos bem, em casa, ficar em casa, trabalhando, descansando, se cuidando, é isso que a gente está fazendo. Tá bom, tá ótimo. Você tá bem? Eu tô trabalhando bastante. Yolanda, maravilhosa, minha parceira de empreitadas. Vladimir, querido. Saudades, Boa. Vlad. O Vlad tá lá no Axé da Bahia. Lá na Bahia não pega nada. Alô, Vladimir. Na Bahia ninguém pega nada, não. Carol E Leone, aí, a Amanda aqui. Então, ó, Amanda, beleza. duas lives de peso. Estamos começando, Yolanda, então. Ó, já temos muitas pessoas assistindo a gente. 15. maravilha. Maravilha. Depois a gente vai salvar e vai subir no YouTube. E aí vai ficar Eu lá. vi agora no grupo, achei É ótimo. porque eu não Achei sei ótimo. como é que a gente não está conseguindo achar um jeito de fazer a difusão nos dois. Mas eu acho que em algum momento a gente consegue descobrir. A gente Tá, eu não sabia que dava isso, enfim, a segunda live, mas gostei, sabe? Legal. não dá para salvar e subir no a Fernanda Prates, minha amiga querida, Henrique lá orientando a Fernanda, Jaque. É, beijo, Fernanda. eu ia dizer o seguinte, não, a gente vai salvar e vai subir no YouTube, mas a gente está tentando fazer um jeito de vincular e fazer a veiculação nos dois. Vamos ver se a gente consegue. Bom, já podemos Tá bom. começar, né? A gente tem mais ou menos uma hora aí, Marcelo. Eu pensei em 5 minutos de apresentação, nem precisa ser tanto, mas enfim, aí você fala um pouco e depois a gente abre para perguntas, ver quem é que tem questões aí. É muito difícil dar conta de todas as lives, Amanda. É muita live, mas é bom, né? Porque assim a gente enjoa de uma, vai para outra, vê uma coisa, tá cansado, tá lavando louça, vê outra coisa. Não dá para ficar muito estressado também com acompanhar todas as lives do universo, não, porque é assim que funciona. Bom, então vamos lá. Bom, Marcelo, Começa? Tá bom. primeiro vou apresentar o Marcelo, gente. Bom, as pessoas me conhecem, algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Isabel Nunes, sou bolsista de pós-doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, no PPGA da UF, mas eu sou também pesquisadora do ENEAC desde criancinha, eu acho. Não, desde criancinha nem tanto, mas desde 2010, faz muitos anos. E eu trabalho no ENEAC, vim para o Rio fazer mestrado e aí cá estou até hoje.
E, enfim, então eu sou pesquisadora de pós-doutorado no INEAC, a Clá chegou, e muita gente querida, é muito bom isso, gente. Isso, Carol. A gente não se sente tão sozinho, né? Vladimir falou o chimarrão e o tereré, hein? Vladimir, tá Acabou de calor, hein? chegar a Lu também. Bom, gente, então o Boa. Marcelo, ele é, bom, Marcelo é sociólogo, ele é mestre em ciência política, doutor em sociologia, professor da Universidade Federal da Grande Dourados e faz pós-doc no INEAC com a gente, né? E tá nesse momento aqui no Rio e tal. E ele acabou de fazer um artigo muito legal para pensar essa questão da cidadania vertical, que é uma questão, ó, o Fabinho, meu amigo querido, que é uma questão interessante da gente pensar, porque esse vírus do coronavírus vem de uma maneira bastante desigual, afetando a sociedade brasileira. Eu não registrei uma coisa antes de começar a falar sobre o assunto da nossa live, mas é a nossa primeira live do ENEAC. Espero que seja um Verdade. sucesso. Espero que as pessoas comecem a gostar e fiquem mais tranquilas. Espero que seja uma experiência boa para todo mundo, né? E que a gente Vai se ser, Bel. divirta, né? Então, que a gente também se divirta, porque afinal, esses tempos de coronavírus, a gente está precisando de umas coisas assim para a gente ter um ânimo nessa vida, né? Pois bem, voltando às vacas magras, e que é a parte mais importante, então o Marcelo escreveu esse artigo sobre cidadania vertical, e aí a gente falou da possibilidade dele vir conversar sobre o artigo com as pessoas, pesquisadores e colegas interessados no assunto, e aí por isso estamos aqui nessa live. Então te agradeço, Marcelo, por aceitar essa primeira experiência do INEAC com lives, e vamos para a gente conversar sobre pesquisas e onde a gente possa apresentar o trabalho do nosso instituto, né? Nesse contexto, não só porque eu vou fazer uma breve apresentação do INEAC. O INEAC é um Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Ele foi fundado em 2009, se não me falha a memória, atendendo a um edital do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, né, que é um órgão importante de fomento à pesquisa no contexto brasileiro. E aí foi um dos únicos, acho que tinha mais um instituto de humanidades, que a maior parte dos institutos são das hard sciences, né? Então nós somos das outras sciences, e é um instituto transdisciplinar, daí tem aquela disputa de qual é o melhor termo, mas é um instituto que reúne pesquisadores de antropologia, sociologia, ciência política, direito. Teve uma época que tinha um edital de ciências do mar, então tinha biólogos também. Então a gente psicanálise. Então, nós temos uma série de pesquisadores para entender os fenômenos da administração dos conflitos e dos conflitos numa sociedade como o Brasil, que é uma sociedade desigual e conflituosa, e que tem uma maneira muito peculiar de lidar com seus próprios conflitos. Do INEAC e dos empreendimentos, né, feitos no contexto do INEAC, surge o curso de segurança pública, surge o Instituto da UF, surge o NEPEAC. Então é tudo um processo de um grupo de pesquisadores no Brasil, no mundo, que se dedica para esse assunto. Então, fiz uma breve apresentação do nosso instituto. Não tão boa quanto o Kant faz, mas é isso. Uma breve apresentação dentro do possível. E te agradeço, Marcelo, então, por topar essa primeira experiência. Enfim, te convido, então, aí a se apresentar, a falar um pouco e começar, quem sabe, a falar já dessa ideia de cidadania vertical que você escreveu um artigo. Tá bom. Maravilha, Bel. Bom, obrigado, né? Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente. Prazer, muita gente querida, né? A gente está vendo aqui. E a gente vai interagindo também durante a live, né? Dando oi para todo mundo e respondendo as perguntas, as questões. É a primeira live, né, do INEAC, então prazer, né? Saudar a iniciativa, né? Bel, a iniciativa do Kant, enfim, de todo o Instituto, né? Da gente produzir e se manter ativo nesse contexto, acho que é fundamental. A gente se conecta muito mais, né? Isso está sendo já aqui muito bom e para a gente gostoso e instigante a pensar. Então, um prazer enorme. Sou pós-doutorando, né, no INEAC, como a Bel falou. Fiz meu doutorado em Sociologia, né? E tenho trabalhado aí Justiça Criminal, Segurança Pública há um certo
tempo e esse encontro, né, com o Instituto, e pensando também via isso as questões da cidadania, né, uma reflexão também muito importante para o Instituto, né? Então, um pouco da ideia, né, para lembrar assim essa coisa da cidadania vertical, né, e também resgatar um pouco do histórico. Estava muito incomodado, né, na quarentena e querendo pensar e escrever alguma coisa. Eu lembro até de uma reunião, nossa, acho que há 3 semanas atrás, que eu falei, nossa, tá difícil, né, escrever tanta notícia, tanta coisa. E aí, depois daquilo, eu já estava pensando muito e veio essa primeira ideia que veio numa coisa engraçada que foi da yoga, né, que tem uma coisa da saudação à terra e que fala da responsabilidade que a gente tem com a terra. E aquilo me deu o primeiro estalo de qual é a responsabilidade, o que, que a gente pode fazer nesse momento de tanta irresponsabilidade política, tudo que a gente está vendo. E era o contexto, enfim, né, de pré-demissão do ministro Mandetta, né? Então, isso estava muito já no ar, ou seja, um discurso que, infelizmente, agora ganhou um pouco mais, né, de corpo, como mostram as estatísticas, enfim, né, da diminuição do isolamento, né, horizontal, e eu fiquei com essa coisa do vertical. Isolamento vertical, que história é essa? Né? Nenhum país do mundo está defendendo isso. Que coisa maluca, né? Então, fiquei muito pensando nessa ideia. E aí veio essa questão, certamente fruto, né, desses 2 anos, 1 ano e meio, né, de, junto, né, ao Instituto da Reprodução das Desigualdades, né, da verticalidade, da hierarquização, né, das questões que a gente estuda, né, da justiça envolvendo a desigualdade, a reprodução da desigualdade, e me veio um pouco essa coisa da cidadania de novo, de retomar. Depois eu falo um pouco nisso, mas eu tenho achado, nem o momento exige muito a nossa defesa da universalização da cidadania e da horizontalidade, né, do isolamento também, de alguma forma, mas tudo isso foi juntando, assim, né? Então, um pouco foi a primeira ideia que surgiu no Boletim da Unpox, e aí eles aceitaram um artigo, depois, né, foi reproduzido no jornal da SPPC, né, na Sociedade Brasileira do Progresso pela Ciência, e depois uma versão estendida, e eu acho mais potente, assim, né, mais crítica, do Le Monde. Então, foi um pouco isso. É legal que a chamada do Le Monde é a velha ordem, né? Eu achei muito bacana, uma coisa que eles fizeram na edição, e acho que foi bem essa a ideia, assim, de pensar, afinal de contas, como tem uma reprodução, e foi o estalo que me deu, olha, isso não é novo. Então, essa ideia de que o presidente, enfim, está defendendo absurda de isolamento, né, vertical, era algo que já é uma reprodução do que é a nossa cidadania historicamente, que é verticalizada. Então, um pouco foi isso que fez a coisa começar a funcionar, né? Então, basicamente, cidadania vertical, essa reprodução, né, isso que eu denomino, de uma desigualdade, né, de uma desigualdade que não pensa a universalização, que tem a ver com a nossa constituição, né, do mercado de trabalho, com a nossa história, né, republicana, né, no artigo eu cito também um pouco dessa coisa dos começos, né, dos cursos, né, ou seja, a universidade foi do início aqui uma coisa, como a gente sabe, para os bacharéis em direito, para os médicos, então essa elitização do conhecimento que passa ao mesmo tempo, como eu cito no artigo, uma mão de obra escrava no Rio de 50% da cidade, de escravos, e junto com isso um pouco essa nossa especificidade da cidadania meio contrária àquela ideia do macho, né, que vem os direitos civis e os políticos, né, e os sociais, e a nossa aí de uma tradição enorme de pensar a cidadania, do Zé Murilo, do Vanderlei, do Kant, enfim, né, pensando um pouco essas questões. Então era isso, e ao mesmo tempo essa que está no texto, a questão da Helena Irata, do trabalho, ou seja, de qual era que gera uma questão da tese, de quem são as pessoas atingidas por essa reprodução da justiça, mas também pelo trabalho, né? E aí os serviços dos domésticos, né, as trabalhadoras da saúde da ponta, né, os trabalhadores de bens e serviços industriais, então era um pouco isso assim que estava no horizonte. E aí veio por causa desse primeiro insight aí relacionado a essa responsabilidade que a gente tem de pensar, isso é tão absurdo. Acho que isso é uma cidadania vertical, isso é uma defesa, isso é uma continuidade,
Isso é uma reprodução Eu queria de te falar da questão que enquanto uma cidadania. te lia, eu pensei muito na questão do direito à moradia. O direito à moradia é algo que eu pesquiso desde a graduação, ainda antes de 2000, sei lá, 5 ou 7. E uma coisa que eu tenho pensado, que eu sempre me tocou muito, assim, é a questão da desigualdade do acesso a esse direito, né? E como que esse direito já é, assim, a maneira como a história trouxe, como a história organiza o Brasil, quer dizer, o Brasil se organiza na história com a expulsão das populações mais vulneráveis dos lugares, e as pessoas começam a ir morar nas favelas e subir os morros, e aí cada vez com moradias mais precárias. Isso já é uma seletividade, digamos assim, uma hierarquização, uma diferenciação, enfim, já caracteriza por si só. E aí eu penso sempre muito numa crise como essa, numa questão que o Pedro Heitor tem pensado, que é a questão das práticas de estatalidade. Que o Pedro chama de práticas de estatalidade a maneira como as pessoas aprendem a se relacionar com o Estado, né? É um trabalho que ele está fazendo em diálogo com a Paula Veloso, e eles falam muito disso, assim, que essas pessoas que estão em lugares de vulnerabilidade aprendem a lidar com uma polícia, com uma saúde, com uma justiça, que é muito diferente das outras, com uma moradia. E aí chega o Covid nesse contexto e ele afeta justamente de uma maneira desigual. E a Kátia estava falando aqui, Kátia Mello, maravilhosa, que está aqui com a Eu gente. vi. Um beijo, Cátia. Também é uma das próximas lives que a gente vai ter com a Kátia. Ótimo. A gente está ainda se organizando, pessoal, mas vai dar certo, a gente vai conseguir fazer muitas lives para nós. Assim. Então a Kátia comentou que essa questão da desigualdade aparece inclusive nas máscaras, né? Que ela tem visto máscaras de um custo muito superior do que outros, inclusive com pedrarias e muito mais arrumadas, digamos assim, do que outras, né? E que também. Eu achei um comentário muito interessante, Bel, esse da Cátia. Não tinha pensado, porque a gente vê, justamente pensando no serviço, nos trabalhadores, né? Que é o que eu estava falando um pouco no texto. Então, os trabalhadores da ponta, se pensar no supermercado, estão usando aquela máscara que a gente sabe que não protege nada, né? E a maioria dos trabalhadores de serviços e comércio são as classes não privilegiadas, né? Então, é muito interessante isso que ela coloca, e eu tentei fazer uma relação com a coisa do home office também, né? Porque a defesa da cidadania vertical tem a ver com só uma classe, um grupo que pode fazer o home office. E isso é assim revoltante, essa coisa da irresponsabilidade, ou seja, tem um grupo, pequeno grupo que a gente sabe, que possui capital simbólico, material, econômico, jurídico para poder exercer as suas atividades em casa, o que nesse momento é o que a gente tem que defender, o que é o recomendável, que a OMS diz, e outras pessoas podem ir na rua e morrer. E aí você falava isso da comunidade, das comunidades, né? Eu lembro quando eu escrevi o texto dos registros, sabendo que tem muita subnotificação nessa história toda, mas tinham 7 mortes nas comunidades do Rio, né? Hoje, nos registros oficiais, né, tem 22 já, né? Então, tem tudo a ver o que você está colocando. Acho muito legal, não coloquei isso, né, no texto, você tem muita razão de como é que a moradia está relacionada a essa Claro. reprodução, né? Hoje a gente estava lá assistindo, né, a defesa da Thalita, que foi ótima, né? Um beijo para a Thalita, parabéns, e falaram da história da perimetral no Rio e um pouco das moradias, e foi muito interessante também, né? Então, tem tudo a ver isso, essa conjunção moradia, trabalho, né, formação de uma sociedade escravocrata, a reprodução da desigualdade jurídica e a continuidade disso agora por meio desse isolamento. O que me assusta sempre nessa história é que é só ele num país democrático, né? Só o nosso presidente que consegue defender um isolamento desse tipo. Então, isso tem uns dados que eu trouxe no artigo que eu acho que é legal para a gente pensar isso, né? Que é da Thay Amaral, né? Que ela coletou os dados da Coalizão Negra por Direitos. Acho que isso é bem bacana
estava buscando os dados, né? Foi difícil de ter esses dados no SUS, né? Eles contam isso na matéria dos dados, a TAI conta, e aí aparece essa desigualdade racial, né? E o racismo relacionado ao Covid, ou seja, dos óbitos, quando saiu o artigo, né, 17 de abril, e a gente sabe que a escalada e a curva está muito maior, até porque o isolamento, estava vendo hoje em São Paulo, hoje o horizontal está de 40%, 45%, o ideal seria 70%, né? Então, e as pessoas esperavam pelo menos 60%, mas, enfim, os óbitos são 32,9% mais sobre os negros, né? E 67% dos negros dependem exclusivamente do SUS. Acho uma coisa fundamental que está nesse texto. E adicionado o gênero, né, na reprodução, que é isso que, na reprodução da desigualdade, né, o CAD único, 63% das casas chefiadas por mulheres estão na linha da pobreza. Então, assim, você tem uma conjunção que é muito perversa de reprodução de desigualdades de classe, raça e gênero, né? Por isso que no artigo eu lembrei da Hirata, porque a Hirata na França estudou e é muito interessante os trabalhos domésticos, né? E essa desigualdade das trabalhadoras domésticas. E isso a gente está vendo o tempo todo. Quem tem que cuidar, né, dos idosos, né? A gente sabe que tem cor, que tem raça, tem classe, né? Os porteiros dos prédios. Então, tudo isso me deixou, enfim, pensando nessas coisas e veio essa Os ideia da cidade. serviços que não podem parar, né? Quem é que presta esses serviços que não podem parar? E aí é curioso, porque é isso, uma classe médica que não pode parar, mas que tem as enfermeiras que estão morrendo muito e que são pessoas muitas vezes com menos, digamos assim, valorização do que os médicos, inclusive no ponto de vista da carreira da saúde, né? E tendo contato. Eu me lembro de ter lido um relato que eu acho que o Intercept publicou sobre uma enfermeira que não tem equipamentos, que está usando a máscara para 4 plantões, aí bota num plástico, leva para casa e volta. Quer dizer, um atendimento totalmente, uma maneira de, né, inclusive dentro de quem está fazendo esse atendimento de linha de frente, que é hierarquizada pelo próprio tipo de profissão, assim. A Kátia pediu para dizer, se possível, os títulos das referências que você falou. Algumas estão no artigo, né? Tá no artigo, o artigo da Hirata, né, sobre o trabalho doméstico, né, e está no artigo o texto do Parsons, que é a cidadania plena para um americano negro, que eu acho também genial da gente retomar. Acho que isso tem a ver um pouco com essa coisa da cidadania universal, né? Também estava pensando nisso, que na defesa lá do contexto americano e do movimento negro, uma das questões que o Parsons fala no texto é essa defesa, né, da universalização, né? E aí eu estou com a impressão que é o nosso momento, sabe? Eu estava, segunda-feira, tive uma aula com os residentes lá da USP, né, do Hospital das Clínicas, que eu faço parte lá do aula numa residência em álcool e drogas, né, já uns 4 anos, e aí eles pediram, por causa do artigo, uma aula para pensar isso, todas as trabalhadoras, né, todas mulheres, aliás, que estavam atuando na ponta, né, do sistema, e aí leram o texto, alguém compartilhou lá, e aí uma coisa que elas estavam comentando é justamente a segregação espacial que está tendo em São Paulo mediante os moradores de rua, aquela divisão, né, por metro, então tem uma distância, se faz um risco, é um absurdo. Então, eu acho que esse diálogo da saúde, de novo, para a coisa da universalização, do horizontal, faz com que, bom, vamos lembrar que desde a PEC, né, do corte de gastos, tem esse ataque muito forte, né, da saúde pública e da educação pública, né? Acho que isso marca muito o momento que a gente está vivendo, né? Isso é de 2016, né, 17, o começo de sentir os impactos, e isso só piorou muito. Então, me parece que essa universalização do SUS, né, e da universidade pública, talvez tem que ser as nossas, né, bandeiras nesse momento. Então, voltar a defender a horizontal é uma reflexão, tenho pensado nisso, mas a gente também começar a verbalizar de novo essa expansão da cidadania universal, porque o horizontal é isso, né? No fundo, eu acho isso, tenho pensado muito e escrevi esses 3 textos, mas para pensar
que a defesa, de novo, da horizontalização e do SUS é a defesa da universalização. E aí acho que a gente tem que registrar, né, Bel, na live, todo o apoio e, enfim, satisfação com as pessoas, com esses trabalhadores da saúde, né, que estão na ponta, né? Acho que isso é super importante nesse momento, que são pessoas maravilhosas, né? Que estão trabalhando, enfim. Sim. E tem todo um nesse... trabalho, né? Você falou de uma questão que eu fiquei, que tem me inquietado, porque inclusive porque eu vejo aqui na minha rua tem muitos moradores de rua, né? E eu tenho pensado muito nessa população, assim, também. Não sei quem é que está pesquisando esse contexto e tudo mais, mas eu fiquei pensando nisso, assim, que é uma situação de alta vulnerabilidade, e eu também li alguns relatos sobre quanto essas pessoas estão. Porque antes os moradores de rua se alimentavam, sei lá, com sopão, que era organizado, só que as pessoas não estão mais fazendo sopão. Então, como é que esses moradores de rua estão comendo neste contexto, né? E aí, enfim, não me recordo agora de alguém que esteja fazendo esse mapeamento, mas certamente há, e é um mapeamento importante da gente acompanhar também. E outro ponto que eu queria levantar é a questão da subnotificação e dos registros, né? Porque as pessoas estão sabendo de muito pouco ainda do contexto que, assim, eu acho que a gente está olhando e está vendo uma quantidade ainda muito menor, né? E a Clarissa ontem postou do NEPS fazendo uma propaganda lá do nosso núcleo, do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Sujeito, Sociedade e Estado, que a professora Clarissa, eu e a Juliana coordenamos. A Clarissa está fazendo um levantamento incrível e ela fez um levantamento da quantidade que foi absurda, porque de um dia para o outro praticamente aumentou 1.000 mortos, assim. E aí as pessoas... E aí, assim, essa outra reação, né, de um negacionismo, de uma coisa de dizer que não... Alguém postou no grupo hoje dizendo que não, isso aí é um vírus, é uma mentira, é uma falácia e tudo mais. E eu tô vendo aqui alguns comentários. Bom, e aí te passo a palavra. O que você tem pensado Não, sobre? Porque eu acho que eu achei a Clara... esse registro Diga, Bel. dos homicídios, e aí eu sugiro muito a leitura do artigo que a Ludmila Ribeiro publicou na Dados, no blog da Dados. A Lud publicou um texto sobre o que nós, pesquisadores da segurança pública, aprendemos sobre registros de homicídios e subregistros e subnotificação, né? A Lud com aquele trabalho brilhante dela, que nós podemos usar para pensar a crise do Covid. Então, eu recomendo demais esse artigo, porque eu acho que foi assim, a Lud conseguiu sintetizar esses elementos, o que nós já sabemos sobre mortes e administração. E aí também já convido aqui rapidamente na live de segunda-feira, que a gente pediu para a Flávia falar um pouco sobre a gestão de mortos, né? Que vai ser a nossa segunda live. Bom, e aí depois eu volto a falar nisso, mas então te provocar um pouco com essa questão dos registros e dos homicídios, porque tu também te debruça as questões da segurança pública, das drogas há muito tempo. Aliás, as drogas também é um ponto, né? Como é que os usuários de drogas vão... Porque, assim, os caras que usam determinadas... compartilham baseado, né? E aí, como é que vai fazer esse tipo de questão? Mas comenta aí que eu vou ver os comentários e vou anotar aqui. Tá bom, a gente vai olhando. Não, então lembrar, a Clarissa me enviou, né, o texto dela, da Dilemas, né, ela pode colocar para a gente a referência toda, mas é um texto maravilhoso, né, nesse número especial, que ela mostra os dados e essa evolução e mudança no Covid, né, no número de casos. Eu achei sensacional, né, falei para ela, escrevi, agradeci, né, o texto é brilhante, né, todo mundo tem que ver. E a coisa dos registros, Bel, estava pensando aqui num gancho que rolou segunda-feira, conversando com o pessoal da saúde, que já era uma questão da lei de drogas e do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, né? Uhum. Ou seja, assim, para quem estava acompanhando a política de drogas, a lei de 2006 que avançou em alguns termos, especialmente no avanço da rede CAPES e CRAS, né? E, enfim, retrocedeu, como a gente sabe, em outros, aumentou a pena mínima para o tráfico, etc., mas que nessa área da saúde pública movimentou, né, parte do paradigma da redução de danos. Muitas pessoas da saúde coletiva, né, entraram, fizeram parte dessa história, e nos últimos anos, especialmente 2019, né,
esse ataque também à lei de drogas, né, e a privatização desse sistema com a entrada em massa das comunidades terapêuticas, que não é 2019, já tem uma entrada muito grande desde 2012, mas os usuários estão completamente, já estavam, né, abandonados e estão de novo completamente abandonados. E aí tem tanto a proximidade, né, como a exposição à vida, evidentemente, como o uso compartilhado, no caso, por exemplo, do crack, né? Lembrar que uma das primeiras campanhas, né, de redução de danos está relacionado a não compartilhar o cachimbo de crack, também a seringa, né, no Canadá. Então, isso volta muito forte, né? Isso retorna de que modo o nosso sistema público de saúde está demonstrando essa superlotação, aliás, que o ministro demitido falou, né, que ia acontecer, né? A gente ia ter o pico mais ou menos nessa época, né, e que isso ia superlotar os leitos. E acho que isso tem tudo a ver com os registros dos homicídios, mas também com os registros dos casos de drogas, né? Porque essa não entrada como paradigma de saúde pública tinha muito a ver, na tese, quando fiquei debruçando sobre isso, com a não especificação, por exemplo, da quantidade de drogas que tinha nos registros, né? E eu acho muito interessante a gente estar cruzando isso agora, porque, evidentemente, os números de casos de subnotificação ou de codificação de outras doenças para essas mortes deve ser enorme. E a gente não tem acesso, não sei se acompanhou hoje, mas o Estadão tem pedido os laudos, né, do presidente em relação ao Covid, dá uma confusão enorme, está dando isso, né? Mas é muito interessante, porque imagina o que acontece, como a gente está falando, na reprodução da desigualdade. Você tem um monte de gente sendo registrada, né? Enfim, provavelmente em outros registros, por outras causas de morte. Então, isso é muito interessante também. Eu acho que é isso que eu pensei do sistema de saúde pública. Assim. Então, tem relação com tudo que a gente faz, né, com as pesquisas de justiça, porque de alguma forma a gente já estava falando dessa superlotação carcerária, da reprodução no sistema, lembrar da tuberculose no sistema prisional, que é histórico, né, um problema de saúde pública histórico dentro dos presídios, tem inúmeras pesquisas sobre isso, né? E uma das maiores causas foi a tuberculose. E aí a gente tem que lembrar, né, da população prisional, né? Pedro vai publicar um artigo, né, com Betânia, né, sobre isso, né? Acho que já saiu, não sei, Pedrão pode dizer para a gente, mas é lembrar disso, né, do Covid nesse contexto da população prisional. O Rodrigo também escreveu, né? Kátia Um também. artigo Kátia, né? Escreveu um artigo maravilhoso. Exatamente. E acho que a gente tem que lembrar disso, como das consequências, porque aí junta a superpopulação com a questão do espaço e, de novo, com o não isolamento. Né? Então, de novo, tem a reprodução do não isolamento, que, bom, nesse caso, ele sempre foi vertical, né? Porque é um em cima do outro mesmo. Né? Quem visitou os presídios, eu visitei, enfim, quase durante a tese toda, via pastoral carcerária, e isso é bem A complicado. Yolanda fez uma pergunta aqui que eu acho que está muito boa. Ela falou assim: o presidente da República disse que os pobres precisam sair para trabalhar. Aí ela falou assim: quais os efeitos da reprodução da desigualdade quando atreladas à fala de lideranças políticas públicas? Se a gente poderia falar sobre esses efeitos, assim. Ela fez Nossa, o que a gente viu foram efeitos perversos, né? A pergunta da Iô é ótima, porque a gente viu que isso é um efeito terrível. Ou seja, olhando essa curva agora, foi impressionante como essa volta ao trabalho que estava lá, né? 17 de abril, 16 de abril, que era o começo dessa ideia de volta ao trabalho, de novo volta ao trabalho para quem, né? De novo, para quem que é defendido isso? Mas isso enunciado pelo chefe do executivo fez com que a curva, né, que teoricamente estaria minimamente ainda subindo, mas não tanto, aumentasse, como já tem muita gente mostrando agora, muito mais. Né? Então, e a superlotação dos leitos também. Né? Então, 97%, né, no Rio, se eu não me engano, em São Paulo agora 87%, e é impensável que alguém vai defender isso sabendo que o próprio sistema, né, de saúde pública vai. Mas é justamente isso que faz com que essa bandeira faça com que, de novo, né, pessoas se dividam. E, claro, tem que lembrar dessa ideia de sobrevivência. Né? As pessoas também não estão aderindo à volta ao trabalho porque tem outra opção. Né? Essa é a desigualdade nossa e vertical. Elas estão aderindo, né, como a Yolanda coloca também, porque
é o trabalho, e é o mínimo do trabalho, ou é o trabalho informal, né? Acho que tem que lembrar também da coisa da polêmica que foi dos R$ 600, né? O projeto inicial do governo era muito menor, né? Esse foi um projeto da oposição para ser Era R$ 600 numa 200, emenda, né? que é bizarro, mas era isso, 225, 250, que era mais bizarro ainda. Então, tem que lembrar disso, que foi uma discussão, aliás, da maioria das pessoas que criticavam a transferência de renda. Também tem que lembrar dessa história, né? Que muita gente criticava a transferência de renda mínima. Então, tem mais isso também, para pensar nesse contexto. Acho que o efeito é uma bomba atômica que ele está jogando e que a gente vai conseguir sair dessa, espero eu, de alguma forma rápida. Né? Tem um comentário importante aqui do Henrique sobre a questão da descrição do número de leitos por habitantes, que tem menos leitos do que fuzis nos estados, né? Então, os governos dos estados passaram armando os policiais e leito não tem. Que loucura, gente. Isso tem a Eu ver com estava o que vendo. o Pedro fala das práticas de estatalidade, né? Eu acho isso muito marcante. Assim, eu sempre lembro dessa referência do Pedro, porque é realmente essa ideia. Como que a população de determinadas regiões, de determinados lugares, com determinados acessos, consegue, aprende a lidar com o Estado, né? Que é muito duro, assim. Essas pessoas aprendem o tempo todo determinadas práticas do Estado e como que o Estado... Ir no posto de saúde quando vai fazer o exame, né? Na rua onde mora, que não tem saneamento básico, e na casa onde mora, que não tem qualidade de moradia, quer dizer, e na escola onde estudou, que eu me lembro de uma aluna do Departamento de Segurança Pública que eu tive na banca, que pesquisou as merendas podres das crianças de 7, 8 anos, dizendo tudo bem da merenda podre, porque afinal é filho de traficante. Quer dizer, então, assim, essas pessoas que crescem nesses espaços têm esse Estado como representação. E aí vem uma crise como o coronavírus e só aumenta essas desigualdades. Quer dizer, não tem nenhum tipo de... É violento, é perverso, né? É muito duro. E aí, deixa eu ver aqui, que tem muitos comentários rolando. Tá. Kátia, uma política mentirosa e genocida deixa todo mundo aglomerado nas portas da Caixa Econômica. Eu tenho visto muita... Eu ontem tive que sair, foi a primeira vez depois de 30 e tantos dias, 30 e muitos dias que eu saí de casa, porque tinha um negócio sério para resolver e não tinha outro jeito, não tinha como não sair de casa, então eu saí. E aí era impressionante as filas em volta da Caixa Econômica Federal, e aí começa a passar esse tipo de coisa na nossa cabeça, porque, né? Quem é que está precisando, quem é que está indo. E o que é Quem é que sai na pior, rua, quem tem para ter o fila, exatamente. acesso aos R$ 600, o cara tem que ter um aplicativo. Então tem que ter um smartphone. Não pode ser E tem que lembrar que no começo não podia ser em espécie, né? É tão hierarquizador, e a gente não pode esquecer, né, nessa ideia, né, em todas as nossas pesquisas que o Kant ensina, tanto do princípio hierarquizador, né? Porque é isso que faz com que essa coisa seja de cima para baixo. Então, como é que pode, no início da proposta, não ter a utilização do dinheiro? E tem tudo a ver com o que você está dizendo, acho, de estatalidade, porque liga com a violência policial, né? Acho que é uma matéria ontem, antes de ontem também, falando isso, um pouco dessa convivência entre violência policial e os mortos do Covid, né? De alguma forma a gente começa a ter um duplo cerco, vamos dizer assim, né? O que é muito preocupante nesse estado nosso, e nessa matança que está acontecendo. Então, isso da Caixa é assustador, impressionante. Enfim, é um ótimo exemplo. o Fábio Ferraz, querido, amigo querido, acabou de fazer uma pergunta aqui também. O que vocês têm pensado sobre essa questão de cidadania vertical no caso da educação e o ensino à distância? Mais um elemento desigualador, né? Isso tem passado muito pelas nossas questões de AD, né? De como é que a gente consegue, a universidade pública está discutindo isso, né? Uma das principais questões, além, né, do próprio Covid, da suspensão do calendário, pelo menos aqui, né, na UFGD, passou, né, pela questão, por exemplo, dos indígenas, né, no acesso, né? Como é que isso ia acontecer relacionado aos alunos mais pobres, especialmente aos indígenas aqui,
que é uma boa parte da universidade que tem a primeira faculdade indígena, né, do Brasil, a FAIND. Então, essa discussão, de novo, retrata essa desigualdade, né? Porque quem tem acesso e nos cursos, de novo, começa a acontecer, vai aparecendo a desigualdade. Então, para alguns cursos, não, mas todo mundo tem acesso hoje. E para outros cursos, a gente sabe, né, muitas vezes, os cursos de ciências humanas, com alunos, né, uma luta de classes não privilegiadas que não têm esse acesso. Então, acho que a pergunta do Fábio é ótima. O que você acha, Bel? Eu tenho pensado na questão da educação, não só porque a gente optou por fazer, né, o PPGA, optou por retomar as disciplinas optativas. Tô cheio de cuidados em relação a quem não puder acompanhar, em quem não puder estar junto e tal, mas abrindo para poder continuar fazendo alguma. Inclusive porque eu acho que tem um ponto que a gente precisa pensar que é se manter produtivo, não no sentido ruim Exato. da produtividade, né? Exato. Daquela coisa, ai, vamos fazer metas. Não é metas, mas assim, é produtividade no sentido de que as pessoas continuem ativas, porque assim a gente consegue continuar vivo, né? E por isso o INEAC é ao vivo, é para a gente se manter vivo e juntos do ponto de vista de um instituto. Ativo e vivo. Ativo e vivo. Então, assim, e aí são vários, a ideia da gente é justamente poder se manter junto, trocando, porque cientista social tem esse problema, né? É uma praga, a gente está sempre pensando. E aí, mas sobre a questão da educação, eu tenho notado que as crianças, né? Eu não tenho filhos, mas os amigos que têm, tem uma diferença muito grande, porque aí uma coisa é o filho da classe média ou média alta, que está tendo a mãe o tempo todo acompanhando e fazendo exercício, fazendo não sei o quê. E como é que você faz com a criança que ia para a escola municipal, né? Ela não tem um computador em casa para continuar tendo aula, assim. Então, Exato. é uma desigualdade que se manifesta nesse lugar aí também, que é muito grande, muito séria, né? E muito violenta também. E aí é isso, como é que a professora também, porque aí tem toda a loucura da professora da rede municipal, né? Possivelmente ela até tem internet em casa, mas assim, o sistema de educação básica ele é tão perverso que o professor ganha mal, que o professor não tem. Todo mundo está numa situação de uma estrutura ruim, e como é que esse professor, então, vai conseguir produzir, vai conseguir olhar para esse aluno, vai conseguir. Os meus colegas que estão dando aula online, eu ainda não comecei, falam que é uma experiência muito doida, porque você não vê o aluno do outro lado, o aluno deixa a câmera ligada ou desligada, tem todas umas regras, assim, que são complicadas, né? De pensar, assim. E o que eu acho que junta, Bel, muito é essa história que a gente teve desde 2016, 2017, né? Ou seja, esse ataque aos direitos sociais, né? É muito forte desde então, né? Então a gente está com, enfim, as questões de financiamento da universidade pública junto com isso de financiamento do SUS e reflete de novo essa reprodução da desigualdade. Então acho que isso é muito presente agora, como é além da reforma, né, da Previdência. Então como é que a gente está com os três tripés aí, né, do Estado Social, isso que no texto e retomando a coisa da cidadania, eu fiquei pensando muito, ou seja, a gente precisa retomar, me parece, enunciar cada vez mais de novo a horizontalidade da ideia, né? Aquela coisa do macho, a horizontalidade da ideia da cidadania, né? Ainda que a nossa seja essa, né? Vertical, hierárquica, né? Hierarquizadora, mas de que modo nesse contexto a gente pode reagir, manter ativo, produtivo, dessa forma, me parece, que é isso que a gente tem que de novo, pensando na responsabilidade no começo, sempre que é a nossa responsabilidade, assim, é isso. Um pouco, de alguma forma, colocar a defesa de novo e a irresponsabilidade desse governo desse isolamento vertical. Clarissa fez uma proposta da gente falar também sobre os enterros em valas coletivas, né? Eu acho que segunda-feira a gente vai poder falar bastante sobre isso com a Flávia. E a ideia é a Clá botou assim que pessoas no Amazonas estão abrindo os caixões para se certificarem de que são os seus parentes de fato. Então, assim, pois não, isso eu não sei nem, assim, não consigo nem pensar, porque um estado de coisas, né? Porque você coloca a vala coletiva e você não, quem que identifica, como é que faz o registro. Eu lembro muito da etnografia da Flávia do IML, acho que
primorosa nesse sentido, quando ela fala dos mortos não identificados, dos mortos não reclamados, e aí como é que faz esse... Não sei. O que você poderia falar sobre isso, Marcelo? Eu acho que vamos deixar para a live de segunda, né? Que Flávia tem, enfim, muita pesquisa interessantíssima sobre isso. Eu estava pensando uma coisa do texto que tem a ver com isso, mas é uma coisa que me falaram, assim, o pessoal gostou muito da referência ao Canudos, né? E como é que isso fui conectando, né? Então, eu fiquei lembrando depois isso no texto, ou seja, Canudos teve 15 mil mortos de pardos e pretos, né? Então, isso é super importante de retomar de novo na história da nossa cidadania vertical. Lembrar que os Sertões, né, e Euclides é uma das primeiras obras, né, em termos de sociologia, que começa a descrever o Brasil, narrar o Brasil etnograficamente, aliás. Então, é muito interessante de pensar também nessa repetição dessa história. Tenho pensado muito nisso, né? E depois passando pela nossa república e junto com isso passando pelo processo de redemocratização. Uma coisa no texto que eu achei interessante da gente pensar coletivamente é a coisa presos comum, né? Aquela coisa da ditadura e presos políticos, né? Ou seja, a nossa cidadania é tão desigual que a gente conseguiu criar duas expressões e uma delas é presos comuns, né? Acho que isso a gente poderia conectar o que a Clarissa comentou, né? Talvez uma ideia seja essa de que há mortes comuns, né? E outras mortes que não são comuns. Evidente, as duas são políticas, né? E essa matança é política, a discussão da necropolítica, né? Que a gente fazendo nesse contexto, mas me assusta um pouco isso. Eu acho que isso é coisa para a gente pensar junto aí Acho e que na continuar segunda-feira nessa. vai poder explorar bem isso, porque eu lembro sempre da etnografia da Flávia de como nem os mortos são iguais, né? E ela mostra como cada morto é tratado de um jeito diferente, dependendo de quem é. Então, lá acho que é na dissertação que ela fala daquele caso famoso do Wellington, né? Que foi um morto muito famoso. E como as crianças foram tratadas e o Wellington foi tratado como mereciam tratamentos diferentes por serem mortos diferentes. Então, assim, os mortos têm desigualdade. O corpo morto sofre desigualdade a depender de quem é. E aí eu fico pensando a questão do Covid, porque afeta de uma maneira muito grande uma quantidade de gente muito ao mesmo tempo, né? Que é aquele colapso dos cemitérios também. E aí, como que você faz essa gestão, né? Mantendo os direitos desses seres humanos mortos, que continuam, enfim, de alguma maneira. Realmente é uma questão complicada. Eu quero voltar para a questão da educação só porque tem dois comentários Tá. maravilhosos. A Kátia lembrou das crianças que não conseguem ficar prestando atenção e têm dificuldade. Sim, né? Aí o pai de classe média fica sentadinho do lado e o outro que não pode ficar com o filho faz o quê? E o Igor postou uma questão, o Igor lá do departamento querido também, o Conselho de Educação determinou que as escolas terão de cumprir a carga horária mínima da LDB, mas reconhecerão as atividades online. Imagina o abismo que isso vai gerar entre escolas públicas e privadas. É isso. Isso tudo do trabalho, uma questão, fiquei lembrando com essas duas perguntas, hoje também, né, da defesa da Thalita, que estudou os mototaxistas, né, Bel? E aí foi impressionante que perguntaram, né, a Letícia perguntou, né, muito interessante a pergunta, como é que estavam, né, os mototaxistas nesse contexto, já que eles ficam ali, né, no centro de Niterói, muito próximo ali, né, o ENIAC. E aí a Thalita falou, olha, o que eu sei é que eles estão voltando a subir o morro, né? Então, assim, é muito perverso nesse sentido. A verticalização faz com que se retome de novo essa reprodução da desigualdade social, econômica, jurídica e simbólica de uma discussão que estava, pelo menos, numa ocupação e mobilidade, né? Que é a discussão maravilhosa da tese dela, né? Aliás, parabéns de novo a Thalita. E mais uma população dessa que transita, né, nessa discussão legal, ilegal, informal, né, formal, e que nessa hora sempre são os mais atingidos. Já eram, né, pela prisão, pela criminalização, pelo tráfico, pela violência policial, né,
pelas mortes, né? E agora pelo Covid. Então, acho que é isso. Assim, mas eu penso que o nosso papel, além de ativo e compartilhar, é ter essa responsabilidade com a terra. Eu estou com isso na cabeça. Assim, acho que o nosso papel é convencer também as pessoas desse absurdo que é. E aí não tem como, né, a gente não defender. Fica em casa e vamos tentar convencer a maioria das pessoas que isso é vital para a gente viver. Né? É isso. Gente, nós estamos de fato chegando ao nosso final. Temos ainda 8 minutos. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para o Marcelo. A Yolanda comentou que a história de Manaus tem a ver com uma difusão de notícias falsas. Aí mais um motivo, né? Fake news. Ótimo. E agora as fake news, porque agora o A mais Clarissa grave, viu as também, fake ótimo. news estão tratando de questões de saúde pública. Quer dizer, fake news de política já E é de um vidas, problema. né? Hã? E de vidas, né? Isso. Então, Estou quando você tratando está de falando de fake news de política, você também está falando de algo muito grave, mas agora as fake news são sobre questões de saúde pública, quer dizer, é muito sério, né? É realmente uma loucura o que a gente está vivendo. Eu queria, enfim, ver se você tem mais alguma questão para falar, se alguém tem mais alguma pergunta. A Carol também comentou aqui alguma coisa, não sei se a gente consegue retomar aqui, né? São pessoas geralmente de baixa escolaridade que moram em locais de baixa renda. É exatamente, Carol, é isso que está acontecendo, né? Então, a gente está um pouco discutindo essa verticalização, né, do isolamento. É isso. Bom, gente, eu quero agradecer quem esteve com a gente. Tivemos uma super audiência de 30 pessoas. Foi Depois eu ótimo, vou. ótimo, Muito muita gente querida. maravilhoso. Agradecer o Marcelo pela disponibilidade. Antes que o Instagram Obrigado, Bel. nos corte, porque ele nos corta daqui a alguns minutos, eu quero só falar um pouquinho sobre as lives. A nossa ideia é ter lives semanais. Eu quero agradecer aqui publicamente a Yolanda, a Uli, a Beth, a Bruna e a Tayane, que estão trabalhando junto comigo. A gente tem. Há muito tempo a gente já vem pensando questões de difusão científica e eu quero agradecer o fato da Yolanda, da Beth, da Uli estarem junto comigo nessa empreitada, porque não é possível fazer tantas lives como a gente pode fazer a partir desses pesquisadores maravilhosos que nós temos no INEAC, né? Sozinha. Eu não conseguiria, então eu preciso ter essas colegas maravilhosas dispostas a trabalhar comigo. Então, agradeço tenho muita gratidão por elas terem topado essa parada. Quero dizer que a gente vai se reunir na segunda-feira para pensar como é que vai ser a periodicidade e a questão dos horários, porque eu estou vendo que a live está mais estável depois das 8 da noite mesmo. Eu fiz uma live numas 7 horas da noite que caiu muito. Já temos também uma agendada para sexta-feira, que vai ser já o Antropopapo, que é uma ideia que surgiu lá no PEP, na equipe do Fabinho, né? Que é uma ideia de chamar a Dani, que está em Paris, para contar como é que ela está vivendo. Ela está fazendo sanduíche lá, eu acho, né? E aí como é que ela está vivendo essa crise no coronavírus. Na segunda-feira teremos a Flávia, mas a nossa ideia é aumentar a quantidade de lives, contando com essa equipe que vai trabalhar também, porque precisamos de uma equipe, porque são muitos pesquisadores. O INEAC tem esse problema, é muito maravilhoso, então tem muita gente maravilhosa para falar. Então a gente vai se organizar na segunda-feira e voltar com algumas outras datas. Kátia já está na mira, Rodrigo já está na mira, Ana Paula, Lana, Jaqueline Senhoreto vão fazer o convite, Daniel Simeão, quero muito ouvir todo mundo, né? Enfim, então fica também a dica dos artigos que o Marcelo indicou, a página do INEAC, não deixem de acessar essa página, que nós temos milhares de artigos, tem um banco maravilhoso de teses, artigos e tudo mais, o Lattes dos nossos pesquisadores. O que mais, Marcelo? O Instagram, né, do INEAC. O Twitter, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Estamos em todas as redes. Fechou. Tamo junto. Bel, obrigado. Valeu demais o convite. Obrigado. Parabéns todo mundo, todas, pela organização. Foi lindo. E vamos lá, a gente vai resistir, ficar em casa, se cuidar, junto, compartilhando. Tenho certeza que a gente vai estar junto em breve novamente, fazendo o que a gente gosta, que é estar juntos.
É, e quer tomar cerveja no arretado, que eu já tô com Também, saudade. também. Nunca achei que Quando- isso Eu aconteceu adoro. comigo. Saudades do arretado. Gente, Um beijo, obrigada. boa noite. Boa noite. Beijo, Valeu, beijo. Vou Bel. salvar a live. Beijo para todo mundo. Valeu, obrigado a todo mundo que veio, né? Que esteve com a gente, foi ótimo. Foi. Eu vou salvar a live, vai ficar por 24 horas e a gente vai subir assim que possível, assim que a gente conseguir organizar pro YouTube, tá bom? Fechou. Beijo, Beijo. gente. Tchau.